Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, ó, esticou a mão, passou aqui, ó, rostinho lindo da geografia. Aqui, sextou, professora. Sextou da maneira mais incrível possível. Apaixonado. Deixa eu tirar esse sino, porque vai ficar chato, né? Esse chocalho. Lindo, maravilhoso, tudo bem com vocês? É um enorme prazer, satisfação estar aqui toda sexta-feira juntinho com vocês. E comigo, quem hoje? Não é o professor Saradão, né? De ladinho aqui, Saradão, não. É a queridíssima professora Vanessa, mas assim, calma. Veja só, Vanessa. Não, peraí, calma, segura aí, professora Vanessa, porque antes vocês têm que baixar o aplicativo do Educa Recife, né? Eu já ia esquecendo disso, vê só. Então você que tem um celular tipo Android, vai aparecer ali agora um QR Code para você posicionar a sua câmera e vai direcionar a loja de aplicativos. Chega lá, baixa que a gente vai ter como encurtar esses laços de comunicação entre você e eu aqui. A professora Vanessa já está ali, que já ela dá o seu bom dia, apostos para receber a sua mensagem. Mas aí, professor, meu celular é tipo iOS, como é que eu faço? Olha lá o QR Code lá, ó, para você também direcionar a sua câmera e ir lá na lojinha de aplicativos e baixá-lo. Educa Recife, chega lá, sou aluno, se cadastra. A plataforma é bem simples, fácil de manusear, beleza? E aí, além da sua TV para nos assistir ao vivo, você vai poder nos assistir pelo celular, vai poder também rever as nossas aulas pelo repositório de vídeos. E é uma maravilha, né? Agora sim, podemos dar o nosso queridíssimo bom dia, como eu já antecipei, né? Como a professora falou ali de spoiler. A nossa queridíssima professora Vanessa. Bom dia, professora Vanessa, tudo bem? Bom dia, professor Gilson. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem, né? Estamos aqui para iniciar mais uma aula de geografia, um momento aqui de conhecimento, né? Que a gente sabe que o conhecimento é o que liberta. É muito bom ficar sabido, pensar, conhecer, aprender mais, é sempre importante. Então, boas-vindas para vocês e que nosso encontro hoje seja muito legal, né? Com muito entusiasmo que a gente está aqui levando essa aula para vocês. Eu já estou aqui, ó, com meu cafezinho e atenta aqui ao aplicativo. Interage aí com a gente, certo? Baixe o aplicativo para que cada vez mais a gente diminua essa distância e a gente sabe que a tecnologia está aí a serviço também da educação, certo? Um beijo e boa aula pra gente. Um beijo não de despedida, né? Sextou, gente, sextou. Agradecemos também ao pessoal da Libras, ali, a nossa menininha que está conosco, o pessoal da produção, Bia, Billy. Alô, Gabi, vocês são pessoas incríveis. Vamos lá, gente. Também lembrando, ó, temos lá o nosso canal do YouTube, né? Para vocês também chegarem lá, assistir os nossos vídeos, né? Tem o repositório, tem o canal do YouTube, deixa lá um comentáriozinho se você ficou com alguma dúvida, que nós estaremos aqui, toda a equipe apostas para tirar as suas dúvidas. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, que nós vamos falar o quê? Do processo de urbanização. Mas antes, professora Vanessa, nós chegamos aqui também a uma semana muito especial, uma semana bem importante, né, para o nosso cenário educativo, onde chegamos aqui na semana do centenário de Paulo Freire. Nós temos aí em sua tela uma citação dele, ó. Lê junto comigo, ó. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Gente, Paulo Freire é uma pessoa incrível, maravilhosa, tem toda aquela questão de que o processo educativo é assim, ó. Se eu estou aqui ensinando, eu estou aprendendo junto com vocês. E em tudo que você aprende, você também está me ensinando a aprender aquele processo bem, aquela troca de conhecimentos, tá? Não temos só uma pessoa como é que eu posso dizer assim? Uma pessoa dominante, né? O processo é naquela relação entre um e outro. Não é isso, queridíssima professora Vanessa? Exatamente. Paulo Freire, né, foi uma figura muito reconhecida daqui do Recife, né? Ele é um pedagogo e ele é reconhecido como patrono aí da educação, né? Ele é uma figura muito importante, não só para a educação brasileira, mas também para outros países, né? É uma figura que é muito estudada, a educação, a pedagogia que ele defendia, né? Era uma pedagogia onde abordava uma autonomia do estudante, né? Onde eles pudessem ter uma consciência social, despertar o pensamento crítico, né? Então, ele é uma figura realmente importante e que até os dias de hoje a gente estuda e defende aí essa pedagogia
matéria importantíssima, que é um legado, né, para nós brasileiros e para o mundo, porque ele realmente foi uma figura muito importante. Agora sim, vamos embora para a nossa queridíssima aula de hoje, que é o processo de urbanização. A gente já falou aqui sobre urbanização lá atrás, se você voltar lá nos nossos vídeos anteriores, quando falamos de urbanização brasileira, mas agora a gente vai falar uma coisa mais ampla, né, de todo o processo de urbanização brasileira, mas também vamos focar no nosso queridíssimo Brasil, beleza? Tranquilidade e vamos embora. Acompanha comigo na tela como é que se dá o processo de urbanização, ó. Como é que ocorre a urbanização? Quando há um aumento da porcentagem da população urbana que está relacionada ao conjunto de intervenção no espaço urbano para melhores infraestrutura. Agora lá, no Brasil, o processo acelerado de urbanização ocorreu no período de intensa industrialização, do pós-guerra, tendo se iniciado nas últimas décadas do século XX. Então, vocês viram muito bem lá no conceito de urbanização, se vocês voltarem, né? Nós vamos ter o quê? A maior parte da população morando em cidades. Vocês viram lá que em meados do século XIX para o século XX, o Brasil começa a passar por esse período de transição, deixando de ser um país rural para ser um país urbano, que é justamente quando as cidades, devido a todo esse processo de industrialização, revolução industrial, se torna atrativa para essas pessoas e aí elas começam a migrar para as cidades. Maior número de população morando em cidades do que no campo, país urbanizado. Você não esquece disso, beleza? Aí chegamos aqui agora no momento em que digamos lá, ó, lê comigo, junto comigo na tela, lê lá. Hoje, a maior parte da população brasileira está concentrada em cidades. Professora Vanessa, a senhora que tem o costume de andar de bike, eu acho que passa muito bem por esse processo, né? Nós temos hoje cidades com um grande número de veículos, com um grande número de indústrias, a concentração muito grande populacional. E aí faz com que pessoas procurem agora, hoje em dia, principalmente, né, outros métodos para se locomover na mobilidade urbana, justamente porque esses grandes centros urbanos têm uma grande densidade demográfica, ou seja, é uma cidade urbanizada. Nosso queridíssimo Recife também é uma cidade bem urbanizada. A professora Vanessa anda lá com sua bike, tem essas experiências para nos contar, né, professora Vanessa? É difícil, né, professora Vanessa? Exatamente, é bem difícil. E como o professor Gilson colocou, né, urbanização é esse fenômeno, né, de crescimento das cidades que cresce não só em número de habitantes, mas também na extensão, né, espacialmente. Então, esse processo se dá e a gente na geografia tem dois conceitos, né, que utiliza. Para os países desenvolvidos, a gente utiliza o conceito de urbanização integrada, quando essas cidades, esses centros urbanos, eles crescem tanto em número de habitantes quanto espacialmente e ele cresce de uma forma acompanhando um certo planejamento de uma forma positiva, né? Onde a questão da infraestrutura, de serviços, ela é mais adequada, certo? E inclusive de empregos também. Já no processo dos países subdesenvolvidos, esse crescimento das cidades, essa urbanização se dá de uma forma mais problemática, vamos dizer assim, onde o planejamento ele não é tão ordenado, né? É um pouco ali desordenado e a gente chama de êxodo rural intenso, né? Então é exatamente isso. Os países desenvolvidos, eles têm uma urbanização integrada, onde a gente vê serviços, infraestrutura mais planejado. E nos países subdesenvolvidos isso é um pouco mais desordenado e onde empregos, serviços são insuficientes, certo? Perceberam que a professora Vanessa trouxe um termo não tão novo assim para vocês, né? Ela citou aí o êxodo rural. Nós vamos resgatar o que é o êxodo rural, que está muito atrelado também a essa questão do crescimento populacional nas cidades. Então, o que é que vai ser lá o êxodo rural? Nós vamos ter aquele trabalhador rural, uma pena que a gente não trouxe aqui o senhor Macaxeira, a senhora Macaxeira, para exemplificar. Mas vocês se lembram deles, né? Pequenos produtores rurais que estão lá no campo, aí vem o quê? A Revolução Verde, processo de mecanização do campo. Aí vai fazer com que aquelas pessoas que trabalhavam de forma braçal vão ser substituídas
por máquinas. Então, aquele trabalho que precisavam de 10, 15 pessoas, uma máquina só vai fazer. Então, essas pessoas vão procurar os grandes centros urbanos atrás de novas formas de emprego, novas formas de viver. Isso aí acarreta aquele nosso fenômenozinho. O êxodo rural está muito atrelado ao processo de favelização, que é justamente esse contraste na imagem que nós temos aqui. Ó. É basicamente assim, nós temos lá a área verde rural do campo, chegou as máquinas, o povo saiu, vem para as cidades, aí não encontra aquele trabalhozinho bem adequado e vai lá para o trabalho que a gente chama de informal e também forçando esse processo de favelização. Começou as gaguejadas, professora Vanessa, ao vivo, vamos embora. Aí como é que ocorre aquele processo de urbanização agora por região? Vocês viram que nós temos a urbanização brasileira, né? Temos esse processo de urbanização brasileira, mas aí como é que ocorre em cada região específica? Acompanha comigo aí na sua telinha. Olha só, o ritmo de transferência da população do meio rural para o meio urbano é bastante heterogêneo, ou seja, não é de uma forma igual. No Sudeste, a população urbana ultrapassa a rural na década de 50. Já no Centro-Oeste, que foi impulsionado pela Fundação de Brasília, ela só vai ocorrer na década de 70. A Fundação de Brasília é justamente aquela questão lá do surgimento, né, da cidade, que nós temos aqui, ó, a imagem, ó, no próximo story, toda aquela questão de Juscelino Kubitschek, a elaboração de Brasília. E a professora Vanessa tinha até me atentado um fato, né, querida professora Vanessa? Que tiveram muitas pessoas daqui da nossa região Nordeste que participaram da construção de Brasília. Não foi isso, professora? Exatamente. Vários nordestinos, assim como muitas pessoas também do Norte, né, os nortistas, saíram da sua terra natal para uma nova oportunidade, vamos dizer assim, uma chance de um novo começo. Então, saíram para a construção, né, saíram daqui da região Norte e Nordeste, para que pudessem ir até Brasília e ajudar na construção lá. E muitas vezes nessa ideia, né, de ter um novo começo, uma nova oportunidade, muitos deles saíam com pouquíssimos dinheiro, às vezes só com a roupa do corpo mesmo, mas em busca, né, de uma nova oportunidade aí. Que é justamente atrelado ao fato do êxodo rural, que você mais nunca vai esquecer disso. E no final da aula a gente também vai deixar isso bem filé na sua mente. Beleza? Fica aguardando aí que tem surpresa. Vamos ter um convidado aqui. Olha só, no Nordeste, como é que acontece no Nordeste? Ó, nós temos o que? Os minifúndios, né? Aquela faixa, principalmente do Agreste, por isso que nós temos aqui, ó, essa exemplificação, ó. Olha lá o Agreste, né? Nós temos aqui lá, a primeira aqui é a Zona da Mata, né? Eu não sei, vocês conhecem, né? Lá no de vermelho lá é o que aquilo ali, hein? Vocês sabem, vocês conhecem muito bem isso aqui, né? Nós temos que ali a faixa de Sertão, Agreste, aí nós temos o que? A Zona da Mata e a nossa queridíssima região metropolitana. E esse processo aqui no Nordeste é de forma bem mais lenta em comparação aos outros estados, e impulsionando muito esse êxodo rural, as pessoas saindo daqui para outras regiões, principalmente no Sudeste do Brasil, onde nós vamos ter aquele principal centro urbanizado do Brasil. Vocês vão ver aqui ainda na nossa próxima aula. Olha só, a região Norte, chegamos no Norte. A região Norte já é a segunda mais urbanizada, né? Há algumas décadas, tendo se transformado na menos urbanizada na década de 80, ou seja, ela era urbanizada e depois se transformou na menos urbanizada. Urbanizada, vocês já sabem, né? A população das cidades maior que a do campo. É uma coisa bem simples, bem fácil de você entender. Beleza, gente? Vamos embora. Acompanha lá comigo, ó. Chegamos agora na questão de metrópole. Eita, professor, termo novo, né? É, metrópole, né? E as metrópoles com a gestão pública. A expansão econômica das metrópoles produziu um crescimento demográfico do núcleo urbano central e das demais situadas em seu entorno, tendo aí uma integração física das manchas urbanizadas, que já vai nos atrelar a um nomezinho chamado, a um efeito, né, a um processo chamado de conurbação. Eita, professor! Integração funcional, olha, descompasso entre os limites municipais e a mancha urbanizada. Tudo isso é conurbação, gente. Vamos entender o que é conurbação? Olha só o que é a conurbação. Ó. Nós vamos ter aqui, ó, na sua tela, acompanha, ó, duas cidadezinhas
a cidade A urbanizada e a cidade B urbanizada. Percebam aí ó, que no meio das duas nós temos uma área não urbanizada. Só que devido a todo esse processo de urbanização, industrialização, essas manchas urbanas dessas cidades vão crescendo gradativamente, chegando justamente na segunda imagem embaixo, que a área C, que antes não era urbanizada, vai se urbanizar justamente formando o encontro dessas duas malhas urbanas. Fazendo um processo que você acompanha aqui, ó, no nosso próximo slide, nós temos ó, Recife e Olinda. Acompanha. Você não sabe muito bem onde é o limite de Recife e Olinda. Acompanha só. Ó. Nós temos aqui Recife e nós temos ali Olinda. Percebam que você não sabe muito bem onde é que começa Recife, onde é que começa Olinda. E aquele meio ali é justamente o marco, a área que não era urbanizada, que devido ao processo de urbanização, essas malhas se encontraram e aí formou o processo de conurbação. É justamente isso, quando as duas cidades urbanizadas se encontram e você não sabe mais aonde termina e onde começa a outra cidade. Você está aqui no Recife, passou aqui, encontrou o professor Revoredo de Educação Física aqui e está em Olinda. Mas a gente não percebeu onde é que começava, onde é que terminava a cidade de Recife e Olinda. É justamente o processo de conurbação, muito atrelado ao processo de urbanização das cidades brasileiras. É que justamente está marcada aí ó, no mapa, essa área da seta é a área que marca o termo, né, no caso, né, que marca a conurbação propriamente dita. Vocês acompanham aí, ó. Você não sabe muito bem, ó. Temos uma área urbanizada. Se não tiver uma placa dizendo aqui terminou, aqui é Recife, aqui é Olinda, você não sabe muito bem. Isso acontece não só aqui no nosso Pernambuco, como nos demais estados que temos metrópoles, megalópolis, e temos bastante esse intenso processo de conurbação entre as cidades. Aí chegamos aqui, ó, São Paulo, né, que já é uma grande metrópole, né, brasileira, né? E aí acompanha comigo, lê comigo na tela, a Grande São Paulo, terceira maior metrópole do mundo. O professor Revoredo já está entrando aqui no estúdio. Chegue, meu filho, se aproxime. Muito bem, seja bem-vindo. E abriga, né, 39 municípios, quase 18 milhões de habitantes, cerca de 10% da população nacional. O lixo coletado diretamente está em torno de 16 mil toneladas. Você já está vendo que nós estamos entrando aqui, que a urbanização leva também aquele processo de quê? Dos impactos ambientais urbanos, que também já foi um tema da nossa aula. Você volta lá no YouTube e repara direitinho. Pode sentar por aí, professor Revoredo, pode chegar, viu? Fica à vontade. Acompanha comigo aqui na tela ó, os exemplos, ó. Temos aqui a grande cidade de São Paulo, né? Aqueles prédios maravilhosos com várias altitudes, né? E também tem esse intenso processo de conurbação. Acompanha comigo aqui na tela, o número de veículos supera os 6 milhões, né, na capital e 18 milhões no estado. A gente falou sobre isso aqui no Recife, que a professora Vanessa, que anda de bike, o professor também Revoredo, que já está conosco aqui no estúdio, também anda de bike e passa por esse processo intenso. E também ocorre aí, ó, a população, né, favelada, né, que chega a 1 milhão de habitantes, que também está muito atrelada àquela questão do êxodo rural. E aí nós temos também aquela junção, né, de São Paulo com o Rio de Janeiro, que já vai formar a megalópole que já é aquela questão de uma cidade bastante urbanizada, né, com a conurbação bastante frequente das nossas cidades. Olha só o professor Revoredo, que já está aqui conosco, né? No nosso estúdio. Olha só, está aqui comigo. Por quê? Por que será que ele está aqui comigo? Porque a gente vai entender muito bem todo esse processo através de uma cançãozinha linda, maravilhosa. Acompanha comigo aqui na tela. Olha só, olha aqui, ó. Tá junto comigo aqui, ó. Vê só. Meu querido, veja só, vamos devagarzinho, que no estúdio aqui nós estamos bem articulados. E aí eu disse a você que nós temos aqui uma canção para ficar marcada em sua tela. Passa o slide para mim, por favor, querido professor Revoredo, por gentileza. Vamos lá, olha só, deixando mais fácil, vamos deixar bem mais fácil. Chegamos, vamos cantar? Vamos cantar? Olha só, hein? Acompanha comigo, hein? 3, 2, 1.
Então, vem, 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 vem. Com a urbanização, as cidades que se juntam formam uma conurbação. Com o êxodo rural, tu força a favelização. As cidades vão crescendo com gente de toda idade, passando de 10 milhões, formando as megacidades. Dentro dessa hierarquia, em São Paulo eu passo mal, Bia, porque ela é poderosa, que até virou global. Faço rima e estudo bullying, não é legal. Eu estava na câmera errada, eu vou cantar agora na câmera certa, agora que eu entendi o sinal, minha gente. Eu entendi o sinal agora, aquela coisa, olha ali, olha ali. Vai, vamos de novo, vai. Vem, 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 vem. Com a urbanização, as cidades que se juntam formam uma conurbação. Com o êxodo rural, tu força a favelização. As cidades vão crescendo com gente de toda idade, passando de 10 milhões, formando as megacidades. Dentro dessa hierarquia, em São Paulo eu passo mal, Bia, porque ela é poderosa, que até virou global. Faço rima e estudo bullying, não é legal. Eu esqueci também do boné, não foi? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Temos tempo, temos? Ai, agora tô com o boné, gente. Ai, meu Deus. Ui. Não, valeu, obrigado, meu querido. Olha só, vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Com a urbanização, as cidades que se juntam formam a conurbação. Com o êxodo rural, tu força a favelização. As cidades vão crescendo com gente de toda idade, passando dos 10 milhões, formando as megacidades. Dentro dessa hierarquia, eu já cansei São Paulo. São Paulo eu passei mal mesmo, viu? Porque ela é poderosa e até virou global. Faço rima, estudo bullying, não é legal. Show, valeu! Vamos agora. Não encerramos a nossa aula, tá? Passamos aqui agora para o momento de atividade. Vamos lá. Recompondo. Não esquece, tá certo, gente? Passou os 10 milhões, megacidade, conurbação, né? Aqui, todo aquele processo de integração entre as cidades. Agradecendo o nosso queridíssimo professor Revoredo. Professora Vanessa, o que a senhora achou desse momento aqui da nossa aula? Conte-me enquanto eu tomo uma aguinha aqui, por favor. Muito massa, hein? Essa música aí para a gente ficar ligado e entender esse processo aí de conurbação. Eita, quase não saí agora. Muito massa a aula, certo? É muito importante que a gente realmente comece a refletir, né? Entender como se deu esse processo nos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, o caso aqui do Brasil, né? Esse processo de urbanização aí que deu de uma forma não muito planejada e que a gente também, como consequência, né? Tem essa questão que o professor Gilson já falou em aulas anteriores, que é a questão de alguns problemas que traz ambientais, por exemplo, a questão da urbanização desenfreada, né? A questão dos resíduos, a questão da poluição, ilhas de calor devido ao processo de verticalização das cidades também, que é um dos fatores, né? Tudo isso que vocês já estudaram e ainda vão estudar para ficar mais antenados, certo? Então foi muito bom estar nesse momento aqui com vocês para entender melhor, conhecer melhor. Obrigada, professor Gilson, é sempre muito bom estar aqui junto com você, em parceria, e é com muito entusiasmo que eu me despeço hoje de vocês, certo? Um cheiro grande para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Agora, vê só, gente, vamos dar crédito também, né? Vamos dar crédito, que essa música não é autoria minha, nem autoria da professora Vanessa, né? Você encontra a música original lá no canal do Projeto X, né, com os professores lá, Zé Bona e Thiago Feitosa, né, o funk da urbanização. Se você reparar direitinho, né, estou me recompondo ainda, gente. A música ela é bem didática, né? Vê só, com a urbanização, as cidades que se juntam formam o quê? Conurbação, vocês viram na aula de hoje, né? O êxodo rural vai forçar o quê? Favelização. As cidades crescem e com gente de toda idade. Aí passou de 10 milhões, formou o quê? Uma mega cidade. Aí dentro dessa hierarquia, por que em São Paulo passa mal? Porque ela, junto com o Rio de Janeiro, formou uma mega lobby. Por isso que Bia passou mal em São Paulo. Não foi comigo dançando aqui, tá?
Por causa que ela virou uma cidade já global. E já a música termina, né, com essa questão do bullying, né, que não é legal. Estamos aí com a campanha, né, da gordofobia, né, essa questão do bullying realmente que não é legal. Aí chegamos aqui agora, né, no nosso queridíssimo momento de atividade. Achava que não ia ter atividade hoje não foi? Vamos lá fazer junto comigo. Olha só, vamos ver a questão. Olha só, 2 estudos sobre a urbanização no Brasil. Sabemos que, vamos lá, começando de baixo para cima. Se existe em nosso país o processo de conurbação, ele não é consequência do desenvolvimento industrial. Será, gente? Será que a urbanização não depende do desenvolvimento industrial? Tá meio estranho isso aí, hein? A letra C. Os movimentos pendulares não ocorrem nos centros urbanos. Movimentos pendulares, gente, é justamente aquela questão de você sair para o seu trabalho na manhã, muitos saem à noite. E no outro horário, né, horário oposto, se você saiu pela manhã, regressa à noite. Se você saiu à noite, regressa pela manhã. E é justamente essa questão dos movimentos pendulares. Será que não existe isso, gente, nos nossos centros urbanos? Existe, né? Será que seus pais, seus avós, tios não saem, não? Não sei, né? Vamos lá, continuando. Obrigado. Não existe em nosso crescimento urbano o fenômeno da conurbação. Não existe, gente. Não existe. Vamos ler a A. São Paulo e Rio de Janeiro funcionam como metrópoles nacionais, pois exercem influência sobre todo território brasileiro. Ficou fácil agora saber, né? Ficou fácil, não foi? Saber qual é, qual é. Pense aí um pouquinho. E aí, qual é? Qual é? Eu não coloquei a resposta, né? Justamente para você pegar a produção até de surpresa. Mas vocês sabem que a resposta certa é a letra A, né, gente? Beleza? Tranquilidade. Eu recebi minha aguinha aqui, ó. Top, né? E ficamos por aqui, tá certo, gente? Um forte abraço. O rostinho lindo da geografia fica por aqui. Gente, não esquece, tá? Urbanização vai ficar agora presa em sua mente depois dessa aula de hoje, nos conceitos básicos. Tchau, tchau, gente. Falou, viu?